Nós vamos dar continuidade a um tema que demos início no domingo passado e que vamos encerrar hoje. E tem a ver muito com isso. Mas abaixa a sua cabeça primeiro, fecha os seus olhos e vamos conversar com o papai e pedir a ele o direcionamento sobre os próximos minutos que vamos passar aqui reunidos, para que nossos corações recebam tudo aquilo que ele quer nos entregar. Pai, confiamos em Ti, amamos o Senhor e confiamos no Teu poder. Obrigado por Tua graça, Tuas misericórdias já se renovaram sobre nós nessa manhã. Tua palavra inclusive nos diz que a causa de não sermos consumidos, obrigado por tamanho favor. Agora, continue a falar conosco, Pai. A Tua palavra será proclamada, nos dê todo o direcionamento, nos dê revelação, inspiração, discernimento. Flua nessa manhã a palavra profética, a palavra do conhecimento, tudo aquilo que lhe aprouver, de forma a promover em nossas vidas edificação. Usa a minha vida, esconda-me atrás da cruz de Jesus, que Ele cresça, que eu diminua. Eu oro com toda a minha fé no nome forte de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Não reclame, não murmure. Esse tema nós demos início no domingo passado. Se você não assistiu, não estava, em qualquer uma das plataformas digitais você tem acesso. De YouTube, onde você assiste, a podcast, Spotify, para poder apenas ouvir. Então, vale muito a pena. Nós vamos dar continuidade a esta mensagem que começamos no domingo passado. Trouxemos aqui 5 apontamentos, que nos ajuda naquela hora, naquela vontade, onde está já assim, fluindo a reclamação e a murmuração. 5 passos, princípios que nos ajudam a recuar e não liberar essa palavra de reclamação. Hoje eu vou entregar as últimas 7. Não vou dar agora todo o pano de fundo que entreguei no domingo passado. O texto é um texto mais longo, Números capítulo 14, lemos 45 versículos. Então, lá eu dei bastante informação do contexto da história e por isso dei menos pontos. Agora não vamos ler o texto novamente, mas eu peço, caso você não tenha ouvido, que leia depois em casa pelo menos. Mas rapidamente, esse texto de Números 14 nos aponta aquela experiência do povo que quando saem do Egito, eles vão até o local que Deus havia prometido, a terra que o Senhor prometeu para entregar ao povo. Mandaram 12 espias, dos 12 houve unanimidade no que viram quanto à abundância, no que diz respeito à prosperidade. Só que dos 12, 10 deram uma valorização às dificuldades. Enxergaram as barreiras, enxergaram ali os exércitos, óbvio. E disseram, tem gigantes, vamos morrer. E 2, Josué e Calebe, disseram, de fato, óbvio, uma terra boa, mana, leite e mel, é claro. Mas se o Senhor prometeu, Ele vai nos entregar. E o texto diz que toda a congregação se rebelou por conta do relato dos 10. E aqueles 10 conseguiram contaminar milhões, literalmente, milhões de pessoas, ao ponto dessas pessoas falarem o seguinte: vamos matar o Moisés, vamos matar o Arão, levantemos um outro chefe e vamos retornar para o Egito. Mas eles chegaram a essa conclusão, não sem antes falar, reclamar, murmurar. Seria melhor ter morrido no Egito, seria melhor morrermos no deserto do que morrer agora à espada diante destes inimigos. Eu também afirmei e compartilhei o relato do texto
que nesse momento a glória de Deus se manifesta. E Moisés então é chamado à tenda do encontro. E lá, Deus diz: cansei. Chega. E sabe de uma coisa? De uma forma ou de outra, a glória de Deus sempre irá se manifestar. Só que quando a glória de Deus se manifesta diante da tua obediência, uau! Mas quando a glória de Deus se manifesta diante do teu pecado, misericórdia. Deus diz para Moisés: eu vou matar esse povo todo e vou começar algo novo a partir da tua descendência, uma nação mais poderosa. Moisés intercede pelo povo, mas algumas pessoas acham que Deus muda de ideia, quando na verdade não muda. Deus simplesmente declara, e preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Deus diz assim para Moisés, eu estou parafraseando o texto. Deus diz assim para Moisés: eu irei fazer o que o povo declarou. Como assim? O povo não reclamou, melhor seria morrermos no deserto? Estou fazendo. Vocês estão profetizando a morte, profetizando o caos, chamando a existência a desgraça. Então a tua reclamação, parabéns. Vocês são chamados para viver algo extraordinário, viverem a presença, viverem a bênção, viverem a conquista. Mas já que escolheram profetizar o caos, profetizar o mal, então que colham isso. Não sou eu quem estou enviando, são vocês quem estão colhendo o que declararam. Farei o que vocês declararam. Ei! Então, diante disso foi que eu trouxe a vocês algumas ferramentas, das quais concluirei hoje, que nos ajudam a não reclamar e murmurar, pelas mesmas razões que eu acabei de compartilhar. Se temos da parte de Deus o privilégio e a oportunidade de declarar bênção, por que permitir que nossa boca atraia a maldição? Velho Testamento, então vai para o Novo. Não sei que mania que esse povo tem de separar velho do novo, como se um fosse Bíblia, o outro não fosse. Um é a palavra de Deus, o outro não. Meu irmão, é a palavra, são princípios. Velho Testamento é sombra do que haveria de vir. Os dois se completam, tudo é palavra de Deus. Vai para o Novo. E lá você vai encontrar os mesmos princípios sobre o poder da palavra. Veja o que Tiago, irmão do Senhor, escreve a carta de Tiago com relação ao poder da língua. E ele até diz: como é que pode uma fonte, uma única fonte, ora jorra água doce, outra hora jorra água amarga? É incoerente. Não tem como. Agora nesse tempo em Araçatuba nós estávamos com um pouquinho de seca, não estávamos? Agora está chovendo de novo, graças a Deus, que bênção. Mas em alguns bairros houve até ali um controlezinho aí, não foi? Algumas pessoas em algumas regiões da cidade perceberam que o gosto da água mudou. E em algumas regiões parece que uma água saloba. Sabe aquela que você vai tomar banho e parece que o sabão não sai? Não é? É ou não é? É isso aí, né, Zé? Aí, por quê? Mudou a água? Não, é que como aquela que normalmente era servido entrou aqui num processo de seca, então fechou aqui e trouxeram uma outra fonte. Essa outra fonte é uma água um pouco mais, conforme dizemos, com saloba, não é isso? Mas se de novo fechar essa e voltar para aquela, que tipo de fonte é você? Quando você chega no trabalho amanhã, o que sai da tua boca diante dos problemas, das adversidades, dos desafios? Bem-vindo à vida, problema é assim mesmo. Que tipo de fonte é você quando você termina o culto e entra no seu carro? Hoje eu não gostei do louvor. Hoje a mensagem, eu não gostei muito não. Não sei o quê, é porque o cabelo do fulano, o cabelo o bispo, babá. Que tipo de fonte é você? Que negócio é esse que ora
você jorrar água doce, aleluia, tá, não sei o que. Outra hora, tome chicote, porque aquelazinha, porque bababá, deve estar, não sei o que. E só essa língua bífida, destilando veneno. Se liga, aquilo que você semeia, você colhe. A questão e a razão pela qual quero inspirá-los, instruí-los e exortá-los, não é por aquilo que o que você vai falar me atingirá. Ninguém gosta de ser mal falado, caluniado. Claro que não. Ninguém gosta. Mas aquilo que você declara, fala e faz, não vai me atingir espiritualmente. Você precisa ser inteligente o suficiente para saber que a tua crítica, e algumas pessoas gostam de afirmar, não, porque eu sou crítico. Mude isso. Parece que quando fala, é porque eu sou crítico, é uma forma bonita de querer falar, não, eu reclamo mesmo. Eu gosto de observar os defeitos. Quem vive observando defeito não sabe celebrar as conquistas e as vitórias. Eu sou uma pessoa detalhista. Eu observo. Então, onde eu vou, e quando eu vou para lugares diferentes, eu procuro aprender. Então, quando eu encontro um lugar que, vamos supor, igrejas. Estive agora durante essa semana em Curitiba, conhecendo novos projetos, conhecendo novas igrejas, participando de uma outra conferência. Eu quero aprender, quero conhecer, eu quero ser instruído, quero ser ministrado. E graças a Deus recebemos tudo isso essa semana passada, eu e alguns da equipe. E eu chego num lugar belíssimo, algumas coisas iguais, outras coisas melhores, outras coisas nós estamos um pouco à frente em termos de um efeito, uma coisa, aquilo, outra lá, tal. E eu observo tudo, mas qual que é o problema da pessoa que só murmura e reclama? Ela não enxerga as virtudes, ela não enxerga aquilo que ela pode aprender e receber, porque o orgulho faz com que somente a sua visão seja a mais importante, a única que deve ser respeitada. Uma pessoa assim não cresce. Uma pessoa assim não avança. Ela patina. Você precisa, mesmo que chegar em um lugar que está aquém de onde você está, olhar, aprender, declarar a bênção. E se tem algo que você inclusive consiga contribuir, então abençoe, declare, profetize o avanço, a conquista. Aplique isso em todas as áreas. Eu não estou falando só de igreja, eu estou falando de um contexto onde eu estou mergulhado. Mas isso precisa acontecer em todas as áreas da sua vida. Você atrai o que você abençoa. Você recebe a unção que você respeita. Quando nós olhamos para os fariseus, os escribas, os doutores da lei, a turma que mandava, que acontecia, quando olharam para Jesus com um novo estilo, uma nova linguagem, algo que não contestava o Velho Testamento, mas que reforçava o que foi dito pelos profetas, mas numa nova visão, uma nova aliança, o orgulho deles os impediram de enxergar quem Jesus era de fato. Mesmo que mortos diante dos seus olhos estavam ressuscitando, mesmo que cegos diante de seus olhos voltavam a enxergar, ou começavam a enxergar pela primeira vez porque eram cegos de nascença, pessoas que não andavam, paralíticas, levantando, tomando suas macas, eles viam tudo isso, mas foram eles que puxaram aquele coral: crucifica-o. Que caia sobre nós o sangue deste homem e que caia sobre os nossos filhos. Essa é a consequência dos murmuradores, daqueles que abraçam a reclamação como estilo de vida. Você é único. Você é único. O que você
sente, o que você gosta. Você é único, é seu. Mas aprenda também a celebrar as diferenças. Inclusive esta é uma das coisas mais gostosas que existem no casamento. Tem gente que separa e diz, é porque a gente é diferente. Falo, graças a Deus. Por começar que você é homem e ela é mulher. Bem diferente. Problema se você curtisse, amasse todos os dias, sentar, levantar o dedinho e tomar o chá da tarde com ela. E até meio esquisito. Mas de vez em quando você tem que fazer isso. Porque celebrar as diferenças é eu me dispor a fazer algo que eu não gosto muito, mas como eu sei que você gosta, por amor a você, respeito a você, eu vou sentar e curtir o seu momento e promover o seu momento. As pessoas deixam de viver algo excepcional no casamento pelo simples fato de não entenderem que reclamação e murmuração não deveria fazer parte da sua vida. Horas. Temos visão de mundo diferente. Mas o que é que nos une? Qual o propósito que nos mantém unidos? Ok, eu gosto de amarelo, parede está preta, mas temos o mesmo propósito: adorar a Jesus e ver o reino dele avançando. Ok, eu quero contribuir com isso, vamos avançar. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você, diante desta breve introdução, agora sim de forma até objetiva, porque o tempo não nos permitiria trazer todo um estudo aprofundado, porque são 7 princípios. Alguns deles talvez eu dê uma ênfase um pouco maior, mas eu quero continuar na mesma pegada de domingo passado, de alguma maneira, inspirar você a entender que de fato a murmuração e a reclamação não vale a pena. Agora, por favor, entenda algo, eu não estou aqui apontando o dedo para você. Não. Eu estou falando para mim também. É difícil, gente. Graças a Deus eu tenho procurado vigiar, eu já melhorei muito, mas é incrível como que essa tendência nossa humana nos leva num primeiro momento a tecer crítica. Mas isso vai atrair brasa sobre as nossas cabeças. A pergunta é simples. A reclamação do povo atingiu quem? O Moisés, que era o alvo da crítica? Lembra o que eu falei agora há pouco? A tua crítica não vai atingir a pessoa que você está criticando. Vai destruir você, que é a fonte da crítica. Tua crítica não se origina no que o outro fez. A sua reclamação, ela se origina dentro do teu coração. Eu tenho entendido que não cabe a mim julgar. Nas redes sociais, principalmente no TikTok, incrível, tem muitas contas que se dedicam exclusivamente a falar mal do que acontece dentro da igreja. Alguns levam o nome até de fuxico gospel. E é interessante, quem são os principais seguidores? Crentes. Como é que um crente em Jesus consegue seguir uma conta que se chama fuxico gospel? Não tem noção do mundo espiritual. Não tem noção. Tem um outro que só posta as falhas que acontecem durante um culto. E aí eles colocaram um nome em inglês, mas é falha, né? Falha do culto. Worship fails, uma coisa assim, fails, né? Que é tudo o que acontece de errado. O microfone caiu, o tecladista errou o tom, o outro entrou não sei o quê, papapá. E a gente ri. E num primeiro momento, a gente não vê crítica, não vê, mas depois eu comecei a pensar, falar, até isso. A questão é, para quem que aquelas pessoas estavam cantando? Não era para a congregação, era para o Senhor. Ninguém erra porque quer. Ninguém deixa cair o microfone porque quer.
Ele falou: não quer saber de uma coisa? Não quero ver, não quero curtir, não quero rir sobre isso. Está na hora de você e eu começarmos a sermos seletivos com aquilo que vemos, a termos uma noção mais profunda. Alguns vão dizer: tem problema nenhum, tudo bem, você é livre, eu pastoreio pessoas livres. Eu nunca trago a vocês aqui imposições, você é obrigado a fazer isso, cada um faz o que quer. Se Deus não te obriga, quem dirá? Eu, de jeito nenhum, mas eu não vou deixar de falar a verdade. E muitas vezes quando eu compartilho, eu falo das minhas próprias lutas, estou fazendo meia culpa. Já vi esses vídeos, já ri desses vídeos, mas eu senti o Espírito Santo me incomodando. Não foi ninguém que falou, foi o Espírito de Deus. Então hoje, se aparece na minha timeline, eu pulo. Não vou ver, não vou seguir. Tem gente que coloca uns desses, me marca no Instagram. Eu simplesmente pulo, não assisto. Uma hora vai ser você lá. Já aconteceu comigo. E eu mudei antes de ter acontecido comigo. E quando eu me vi no alvo da zombaria, eu falei: Senhor, ainda bem que eu já mudei, porque o negócio não é legal. E eu já falei aqui qual é o vídeo meu que viralizou, o pessoal tirando sarro e tudo mais, fazendo uma alusão ao batismo do Espírito Santo. E foi algo que rodou o Brasil todo, milhões e os comentários os mais cruéis possíveis. A gente fica triste, chateado, mas sabe por quê? Não só por conta da sua imagem, repito, ninguém gosta, mas principalmente porque o meu propósito era trazer edificação, era trazer ensino principalmente às pessoas para compreenderem a importância de serem cheias e plenas e batizadas no Espírito Santo. Vamos matar o Moisés, levantemos um outro chefe e vamos retornar para o Egito. É interessante que nessa hora a glória se manifesta. Lembra do que eu falei agora na introdução? A glória se manifesta. Mas a palavra de Deus foi muito pesada. Se a glória de Deus se manifestasse aqui de uma forma como naquela tenda do encontro, o que será que ia acontecer? O que está em oculto vem à tona. Os intentos mais obscuros do coração. Porque Deus conhece a nossa essência. A razão e a motivação que trouxe você aqui. Eu não estou falando de perfeição e muito menos de medo. Não é sobre isso. Porque Moisés não ficou com medo, Arão não ficou com medo, Caleb não ficou com medo, Josué não ficou com medo, assim como a sua casa. Mas quem estava debaixo de murmuração e crítica, diz o texto, choraram. Quando a glória de Deus se manifesta, todos vão chorar. Depende do que tem lá dentro da essência, no que este choro, no que esta lágrima vai produzir. Se amargura ou se um derramar, uma lágrima, porque a presença me inundou. Qual é a tua essência? Eu quero trazer para você, então, algumas orientações para que continue lutando contra a reclamação e a murmuração. Semana passada eu falei sobre fixar o olhar em Cristo, conduzir a vida com base na vontade de Deus, crer na palavra, agir de acordo com a palavra, alinhar mente e coração. E agora, continuando como sexto direcionamento para não murmurar, eu trago a você o seguinte princípio: alinhar sua mente e o seu coração com a sua liderança. Romanos capítulo 13, versos 1 e 2 diz o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores,
Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E talvez alguns, conforme me ouvem dizendo que eu preciso alinhar a minha mente e meu coração com a minha liderança para poder blindar-me contra a reclamação e murmuração, poderiam pensar: o bispo quer que todo mundo diga amém a ele. Deixa eu te ajudar. Eu estou falando de um princípio que também tem a sua aplicação aqui na igreja. Mas vamos à célula máter da sociedade. Você sabe qual é? Diga comigo: família. Se você não sabe, a Bíblia determina que lá existe uma liderança instituída por Ele. E a liderança que Deus instituiu na família é o marido, que é o cabeça da mulher. E as feminazes nessa hora começam a se coçar. Por que o pastor não fala do amor de Deus? Fica se metendo em assunto que não é devido. Deveria perguntar na internet sobre mim antes de vir aqui me ouvir. Porque não é novidade para ninguém. O que eu tenho que falar eu falo, não fico procurando te agradar. E o que a Bíblia ensina eu vou dizer. Então, já que você está aí, fica até o final e ouça, porque eu vou te falar, esse feminismo é um câncer que está matando a sociedade, está matando muitas pessoas. Então, por favor, tira a barreira do teu coração e me dê, já que está aqui, um voto de confiança. Me escuta nos próximos 5 minutos, 10 minutos, e veja se o que eu vou dizer tem pelo menos coerência para você. Lembre-se que eu não sou palestrante. Você não está num teatro, você não está ouvindo um coach, você está ouvindo um bispo, um pastor. E a base do que eu estou ensinando é a palavra de Deus. Então, dentro da palavra de Deus, veja se o que eu vou te dizer tem coerência quando afirmo sobre a importância da liderança dentro da família. Primeiro, que o líder não é chefe. O líder não é o que manda. O líder é aquele que inspira pelo exemplo. Então, a grande questão é a questão do líder, de haver um líder dentro de casa, é porque Deus assim instituiu. Acabei de ler Romanos 13. São lideranças que Deus institui. E por que Deus institui tal liderança? Para que não haja disputa dentro. Família tem que ser um lugar de unidade. Quando entra disputa, irmão, não presta. Tem muitas empresas, muitas multinacionais, que principalmente entre os vendedores, promovem, as tais disputas. Quem vende mais, quem bate meta, vai ganhar cruzeiro, vai ganhar não sei o que e tal. Funciona para quem está lá em cima da pirâmide. Para você que está aqui na base, não funciona muito bem. Você se dedica, você corre, você bate meta. Eu vou dar uma de Mr. M aqui, você tem que ser um pouco mais inteligente. Você entra numa empresa... Meu Deus, eu fico me metendo em assunto. Mas vocês são família. Eu estou falando de estratégia. Eu quero que você cresça e se estabeleça no crescimento. Eu não quero que você simplesmente tenha uma experiência de conquista momentânea e depois volte a cair. Quando você é cooptado por um líder para ser um braço de vendas dele, pode ver que com estes vendedores é promovido muitas vezes uma disputa. Vai, tal. E num primeiro momento você consegue vender. Por quê? Você atinge as pessoas que fazem parte do teu círculo de conhecimento e amizade. Só que depois de 1, 2, 3 meses, esgota, brother. Porque você não tem recursos de ficar investindo em tráfego pago, de ficar viajando o Brasil. O campo é enorme, mas o teu círculo de convivência é pequeno. E você, para esse camarada aqui em cima, custa barato. Você precisa de emprego, você se rala. Só que ao mesmo tempo que ele coopta você, ele está cooptando o outro no dia seguinte, no mês seguinte o outro. E ele está focando todos os demais relacionamentos daquela pessoa. Quando você não bate mais a meta, você é o quê? Descartado, porque tem mais gente chegando. Talvez alguns nem conseguiram entender o que eu acabei de falar. Assiste depois, dá pausa, volta, que você vai entender.
Aí você vai falar: rapaz, eu estou sendo usado. Pois é. E quem permanece? É o cara que está aqui. Só que em cima desse cara tem outro. E quando esse aqui não bate a meta também, ele acaba sendo descartado. Esse é o capitalismo selvagem, meu irmão, que para mim não presta. O que para mim serve é o business apostólico, onde eu quero crescer, mas eu quero que você venha crescer comigo. Onde eu vou te chamar para fazer parte de um projeto onde nós vamos avançar, mas eu quero que você também avance, se estabeleça. Quando você se torna descartável? Quando você mesmo desistiu. Porque a gente não está aqui para ficar valorizando gente preguiçosa. A Bíblia diz: quem não trabalha que não coma. Mas se você é esforçado, faz o seu trabalho. Você tem momentos onde você está lá em cima, e há momentos onde você não consegue produzir tanto. Nesse momento aqui na visão apostólica, onde eu chego e falo: o que está acontecendo? Eu não estou bem em casa, não estou bem na família, não estou bem com a minha saúde, eu não sei o que está acontecendo, estou desmotivado. Vem cá que eu vou cuidar de você, porque você é precioso. Quando você chegou, você fez algo incrível. Mas olha, você é alguém que daqui a pouco vai retornar a esse lugar aqui de avanço, de crescimento. Se você é um colaborador, entenda. Se você é alguém que contrata colaboradores, entenda. Agora, como é que eu consigo fazer as coisas fluírem? Quando eu procuro entender a mentalidade da minha liderança e caminho junto com ele. Então, voltando para a célula máter, para que não houvesse disputa, estou te dando aqui embaixo. Não tem disputa aqui embaixo? Porque sabe que cabeças irão rolar. Imagina esse tipo de pensamento dentro da tua casa. Quem que vai mandar? O homem ou a mulher? Quem ganha mais? Quem é mais inteligente? Quem que fez mais faculdade? Quem não sei o quê? E papapá. Acabou, irmão. Cadê unidade? Sem unidade não existe. Tem prazo de validade. Não serve. Inclusive dentro da igreja. Por isso que mesmo sendo uma igreja em células, que somos uma igreja em células, nós celebramos as multiplicações, mas não existe disputa entre as regiões de célula. Não existe imposição da minha parte para com os pastores de região, que eles são obrigados a multiplicar em tantas células, porque as multiplicações acontecem de forma natural, conforme existe o quê? Cuidado e pastoreio com os membros. Numa célula saudável, as pessoas se sentem bem, elas são atraídas, tem favor de Deus, tem milagre, tem presença, tem palavra. Isso atrai. E quando eu experimento isso, eu quero que outros também vivam e experimentem. E de uma forma natural as coisas acontecem. Agora imagine haver disputa dentro de casa. E o pior é que existe isso. Tem marido que briga com mulher, tem mulher que fica brigando com o marido, disputando liderança. Mas Deus disse: o homem é o líder. E aí onde as mulheres muitas vezes não conseguem entender. Mas por que ele tem que ser o líder? Simples, Paulo fala: porque Deus criou assim. Primeiro formou Adão e depois formou a Eva. E ele não dá mais nenhuma satisfação. Ou seja, é a ordem que Deus fez. Você tem problema, vai discutir com Deus. Tolice sua querer brigar com teu marido, vai brigar com Deus. Que Deus não corre de briga não. Deus não corre de discussão. Vai discutir com Ele. Agora eu vou te dar o que eu acredito do porquê. Você está disposto a ouvir? Depois você analisa se faz coerência ou não. Se Ele mesmo institui, Ele dá coisas diferentes. Porque o homem não é melhor que a mulher. Ao passo que o homem é o líder, e como líder Deus falou assim: eu preciso colocar um cabra aqui, que seja a primeira barreira de proteção. Porque o que eu tenho para a família é algo tão poderoso. A família é o ambiente onde serão preparadas as pessoas, que quando houver consenso, quando houver ali validade do que eu tenho para eles, vai abrir porta para o relacionamento deles comigo. Os filhos crescendo num lar onde os princípios da palavra são respeitados, essas crianças, elas vão ter fome e sede da presença de Deus na vida delas. Então Deus fala: eu preciso de alguém que lidere essa turma e que no primeiro momento se coloca como barreira de proteção. Então vamos fazer o seguinte: vamos botar uma testosterona nesse menino aí com mais força. Então o homem, ele recebe da parte de Deus essa testosterona, aleluia. E desde cedo ele produz essa testo. E conforme ele vai crescendo, o homem tem uma densidade óssea mais robusta, mais resistente.
Por isso que o homem é mais grossão aqui, não tem uns ossos mais, não sei. Aí tem uns homens que querem vestir de mulher, mas não tem como esconder, né? Tem um negócio que fica aqui. Pode até querer falar fino, mas tem uma testa grossa, parecendo Neandertal. Tá na cara. Por quê? Desde criancinha está lá produzindo texto. Além da densidade óssea ser muito maior, a texto produz nesse homem também uma musculatura exacerbada. Ele tem mais músculo, ele é mais forte, suas fibras são diferenciadas. Outro efeito da testosterona na vida desse varão é que, meu irmão, ele estufa o peito, ele olha para o futuro e diz: eu vou para lá. É do homem. Eu vou te contar uma coisa. Tem um monte de coisa que pode prejudicar a sua produção natural de testosterona. A primeira delas é a idade. Depois dos 30 você começa a descer a montanha. Tá rindo do que, irmã? Você também não pega dos 30, velho. Não vem também querer rir. Chega para todo mundo. De vocês eu falo outro dia. Mas essa é uma delas. Outra coisa que faz a testo diminuir: obesidade. Outra coisa que faz a testo diminuir: sedentarismo. Outra coisa, estresse. Estresse é uma das maiores causas de queda de testosterona na vida do homem. E sem você pensar que eu estou te criticando, eu sou essa pessoa aos 36, 37 anos. Obeso, sedentário e estressado. Sedentário não por conta de trabalho, porque eu trabalhava e trabalhava muito, mas não me exercitava. Dormia pouco, 3 horas por noite, viajando para lá e para cá, pregando não sei o que, a igreja crescendo, não sei o que. Fora do peso. Eu com 36, 37 anos falava para Ana: eu já não tenho aquelas visões, aqueles alvos que eu tinha lá atrás. Eu já estou querendo passar para a turma continuar para mim. Eu estava querendo já me aposentar. Aí, meu irmão, é interessante porque tem muita gente que fala: deve ser espiritual, é o demônio. O demônio é o cão, o demônio é a peste, mas nem tudo é culpa dele. Fui procurar ajuda, fui procurar médico, fui fazer exame, testosterona 100. Eu estava fazendo xixi sentado já. Eu estava com medo de começar a menstruar, porque na texto dessa daí, eu estou quase da igual da mulher. Aí o doutor falou: vai ter que fazer a reposição. Eu falei: doutor, eu falei assim, não sei o que. Eu tinha medo, eu falei assim, não, esse negócio da câncer, eu falei: que dá câncer? Na verdade a testosterona blinda a tua próstata. Testosterona no lugar certo blinda. E eu cheio dos medos, dos negócios. Aí começou a passar o gelzinho. Primeiro efeito da testosterona: mente. Voltei a raciocinar rápido. Rapaz, cremezinho abençoado. Voltei no médico, falei: ajudou um pouquinho, mas não é o ideal. Você tem que ficar mais lá. Falei: vai ter que tomar injeção. Tem medo de injeção? Falei: depois do que eu experimentei só com o gelzinho, se a injeção for melhor, já mando que você tem que mandar, brother. Aí ele falou o seguinte, falou assim: olha, infelizmente tua produção natural não vai para frente não, você vai ter que repor isso daí. Falei: sem problema. E eu comecei a fazer reposição hormonal. Eu faço com o meu médico, tudo certinho, não faço da minha cabeça. Cada 3 meses eu faço exame, cada 4 meses. Ele que fala: faz isso, e suplementa aqui, e tal. Minha mentalidade, uau! E eu hoje estou na minha melhor fase. Voltei a dormir, consegui eliminar gordura, atividade física, tudo melhorou. Eu olho para os problemas e eu falo: ei, que eu vou te comer com farinha. Deus deu isso para você, varão. Deus deu isso para o homem. Agora impressionante que você pega uns varão desse, brother. Aí o camarada, diante do problema, o que ele faz? Ele vai para casa chorar com a mulher. O meu patrão falou que eu não estou indo bem. Traz o chá. Ei, brother,
tu ouve uma crítica, uma palavra do teu patrão, do teu líder, do teu chefe, abraça isso e fala assim: obrigado, porque o Senhor está me mostrando. Tem gente que não tem essa chance e já é mandado embora de cara. Vou mudar. Testosterona, fala: rapaz, o senhor é homem, eu sou o provedor, eu sou a primeira linha de defesa da minha casa. Sou casado há 27 anos, tenho 2 filhas, uma saiu, uma está dentro de casa. Pode perguntar para qualquer uma das 3. Elas 3, uma convicção: se alguém entrar em casa, está lascado. Porque eu tenho um pai que não é banana. Meu pai dá a vida, mas não vai deixar nada acontecer com a gente. Agora pergunto para você: é difícil amar um homem desse? Pode ser feio, pode ser careca, pode ser barrigudo, pode ser mais parecido com o Jack que com o príncipe encantado. Mas quando esse homem exerce a função de liderança que Deus colocou ele para exercer, pensando numa mulher que fica... É feio, mas é meu. É barrigudo, mas é meu. É careca, mas é meu. É magrinho, mas é meu. Aí vai assim: eu sou magrinho, eu não sei o que, mas rapaz, mas pensa um magrinho. Rapaz, se Deus dava pelo Espírito Santo força para Sansão, para bater na meia dúzia. Ei, magrinho, não é qualquer um que vai mexer com a tua casa, não. Você vai na força do Senhor, guardando, protegendo, blindando. Agora, por outro lado, a Bíblia diz que você, mulher, a Bíblia me fala lá nos Provérbios que a mulher virtuosa, ela edifica. Eu não consigo enxergar ninguém mais capacitada por Deus para administrar uma casa do que uma mulher. Estão entendendo que não é disputa de quem manda, de quem pode, mas de uma junção de propósitos. O homem então, nessa função, ele lidera, ele dá a cara. Mas a mulher aqui atrás está dizendo: faz isso. Ele: pode deixar que eu faço, sou eu que mando. Isso, meu bem, é você que manda. É assim lá em casa, olha o tamanho daquele pingo de gente. O bispo é bravo. Nunca ouvi a Ana gritar. Mas pensa quem é que manda. Eu acho que eu mando. Mas quando eu já vi tanta coisa, já vivi tanta coisa, eu olho para trás e falo: miserável, não é que ela consegue? E ela faz de um jeito que faz eu pensar que sou eu, mas é ela. Impressionante. Coisa linda. Não é lugar de disputa, pelo amor de Deus. Então, se você quer se livrar da reclamação, entenda que tem que haver um consenso. Agora, saindo da célula máter, como estou falando de um princípio, aplica isso no seu trabalho. Nem cheguei na igreja. O problema é que lá no trabalho você tem um chefe, e você lá no fundo fica tentando sabotar esse chefe pelas mesmas razões que eu acabei de apontar agora há pouco. Lembra da base que eu falei? Porque se o teu chefe cair, você tem pelo menos a possibilidade de tomar o lugar dele. E na tua cabeça, miná-lo é uma boa estratégia. Só que como é que você quer a bênção de Deus sobre uma estratégia tão satânica como essa? Se a Bíblia está dizendo que a liderança que Deus coloca, você precisa respeitar e honrar, não é porque você tem que dizer amém a tudo, ser gato. Não, ele está falando de um princípio, que se você honrar, um dia você colhe. Então, mesmo que o teu líder, teu chefe, seja um cara ou uma mulher que não é bom, você é melhor do que ele, mas você vai honrá-lo, vai honrá-la, vai cooperar para que ele cresça. O problema é que quando você faz um trabalho excelente e quem recebe os louros são o teu chefe, você se sente mal. Por quê? Não sinta-se mal, o momento da tua colheita vai chegar. O problema é quando você tenta inverter estas coisas. E aí, o que você faz? Reclama. Moisés, o que ele tem de melhor que os outros? Nem cresceu com a gente, o lindinho. Quer ser o líder do povo, mas cresceu no palácio.
ficou 40 anos, sabe-se lá onde, devia estar em Dubai, Orlando, e agora chega querendo ser o líder do povo. Ordinário, vamos matar ele e levantar outro. Bobo. Não viu o que Deus fez? Sabe o que é impressionante? Olha essa. Moisés, sabendo como é o coração do ser humano, falou assim: Deus, eu vou chegar lá. E perceba que no primeiro momento ele nem está falando do faraó. Ele diz: como que eu chego para eles dizendo que o Senhor falou comigo? Eles não vão acreditar. Pá, todo mundo chega aqui e fala: agora eu sou o enviado de Deus. Sabe o que Deus faz? Eu vou te dar sinais, e eles verão que eu sou Deus na sua vida. Então uma das coisas que vai ajudar você a parar de reclamar é analisar os frutos. Eu não poderia estar falando o que eu estou falando hoje se eu tivesse chegado hoje aqui em Araçatuba, mas eu estou aqui há 16 anos. Algumas falam: a igreja lá, pera lá, mas eu não cheguei ontem. Eu não cheguei aqui o ano passado e fiz um trabalho no tráfego pago e chamando todos os desigrejados e pescando a quarta dos outros. Não, não, irmão, faz 16 anos que eu estou aqui falando as mesmas coisas. Porque a palavra não muda. Os princípios que eu tenho pregado são os mesmos. Eu posso mudar o estilo, posso mudar o jeito de vestir, eu posso mudar as palavras, as argumentações, mas os princípios são os mesmos. Pegue os meus vídeos antigos. Eu estou meio mal acabado, fake, mas pelo menos você vai ver, são as mesmas coisas. Veja os frutos. E aí você começa a entender: pô, pera lá, não é o cara que eu teria escolhido, mas está na cara que foi a pessoa que Deus trouxe. Então que história é essa de vamos matar o Moisés e levantar outro? Por que você faz isso no divórcio? Você achava que eu estava falando de igreja, né? Não tem a menor preocupação com o que você pensa. Tua crítica não me atinge. Eu não gosto, mas não me atinge. Atinge você. Você faz a mesma coisa no teu casamento. Não começa a dar certo, começa a dar problema, você já começa a conjecturar: vou matar. Claro que você não vai matar, você não é um psicopata nem sociopata, você não vai matar a pessoa, mas você vai matar a aliança. Você trai. E começa a pensar: e eu vou substituir, achando que vai ser feliz dessa forma. Deus não permite. Hoje é um bom dia para você e eu escolhermos o melhor caminho, que é parar de reclamar e murmurar. Porque a nossa murmuração é em primeiro lugar contra o Senhor. É como se disséssemos: o que o Senhor está fazendo está errado, não me agradou, não tem a minha aprovação. E é incrível, né? Desde quando Deus precisa da minha ou da sua aprovação para fazer aquilo que Ele quer fazer? Quando você alinha a sua mente, o seu coração com a sua liderança, você deixa de fazer parte do problema e se torna parte da solução. O murmurador sempre é parte do problema. Sempre. E essa é uma coisa que eu não admito na minha equipe. Pronto. Não consigo. Sabe por quê? Atrapalha o avanço. Faz ficar rodando no deserto 40 anos. Tem que ser uma mente e o coração. Não dá. E não estou dizendo, Moisés, por exemplo, não nutria a raiva do povo, não. Moisés sequer ficou amargurado. Eu fico lembrando do Eliseu, quando tiraram o sarro do mestre dele. Lembra do Eliseu? A molecada lá, sobe calvo, sobe, como é chamando ele de careca. Mas ele não ficou ofendido porque foi chamado de careca. Ele ficou ofendido porque criticaram o mentor dele, Elias, que subiu num redemoinho que Deus tomou para si. E a zombaria não foi da careca, foi do que Eliseu afirmou ter visto
O teu líder subiu no redemoinho, sobe você também. E essa ira toma conta do coração de Eliseu, pela falta de honra para com o líder dele, e declarou e amaldiçoou, e veio uma ursa e despedaçou aquela molecada. Meu Deus. Os apóstolos de Jesus, quando o povo estava ali, os fariseus, eu não me recordo, mas ele falou assim: quer que a gente ore para cair fogo do céu? Irmão, mas nem isso Moisés fazia. Moisés, pelo contrário, orou pelo povo, amava o povo. Moisés, acabaram de falar que querem te matar. Não tem problema, eu entendi o porquê eu vim. Eu vim conduzir essa galera para viver algo extraordinário. E estão falando isso porque precisam de ajuda. Estão na obscuridade, precisam da luz. Eu sei o que eu vi na sarça, eu sei o que eu experimentei na glória da presença. Eu quero que eles vivam isso também. Você entendeu qual é a diferença que faz você e eu mudarmos? Para de disputar liderança na tua casa. Agora, marido, tu não é chefe da tua casa, tu é líder. A Bíblia fala que o homem deve, Novo Testamento, Paulo ensinando sobre casamento, o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que mulher que vai ter dificuldade de amar um camarada que está exercendo o chamado que Deus deu para ele? Você está aqui por conta de quem? Não é de Jesus? Uau! Abandona a murmuração e a reclamação. Una sua mente, faça parte da solução e não do problema. 7º lugar, desenvolva iniciativa para ajudar a sua liderança. É que o tempo já foi, eu olhei ali. Quem me dá mais 5 minutos? Então tá bom, obrigado. Desenvolva iniciativa para ajudar a sua liderança. Eu glorifico a Deus por cada líder. Tem os voluntários e tem aqueles que são pastores, que já caminham comigo há tantos anos, trabalhando na diretoria estatutária, liderando ministérios, pessoas que fazem parte da solução. O que nós escolhemos hoje não tem a ver comigo, tem a ver com o que Deus quer fazer, tem a ver com o amor que Ele tem pelo santo nome dEle, e pessoas que se dispõem a andar em unidade juntos. Desenvolva essa iniciativa. Lembra do que eu falei lá do seu chefe, do seu líder lá no trabalho? Faz isso, muda a partir de amanhã a tua postura. Mas ninguém reconhece o que a gente faz. O Senhor te reconhece. Uma hora você vai se surpreender. Faça a sua parte. 8. Mude seu padrão de pensamento. Isso aqui é muito importante. Eu poderia ficar 1 hora falando só sobre isso daqui. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Romanos 12:2: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que eu experimento a perfeita? Permitindo que a minha mente seja transformada por Ele. Então não tem espaço, brother, para ficar murmurando e reclamando. Como você pensa, você é. Você é filho amado do Pai, filha amada do Pai. Você não é o teu erro, você não é o teu passado, você é quem Jesus te chamou para ser. Não deixa o inimigo te confundir. Há uma mensagem que eu gosto muito, que Deus ministra muito ao meu coração, quando eu falo lá em Mateus capítulo 1, nos primeiros versos, onde traz a linhagem de Jesus. Tem 3 mulheres citadas ali: Raabe, que era uma prostituta, Ruth, que era uma moabita estrangeira, e Tamar. Gente, estas 3 mulheres, eu acabei de falar que Raabe era uma prostituta, e ela está na linhagem de Jesus. Você está achando que Deus está preocupado com o teu passado? Ele quer que o teu presente seja transformado. As coisas velhas ficam para trás, e em Cristo tudo se faz novo. Meu Deus!
Então você precisa permitir esta metanoia, essa mudança da mente. Colossenses 3:2, pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Filipenses 4:8, irmãos, tudo que for verdadeiro, digno, que for de respeito, justo, puro, amável, boa fama, se tem virtude, se tem louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Gosto muito do que Paulo fala lá em Coríntios, primeira carta, capítulo 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Poderia falar sobre o nosso cérebro, irmãos. Poderia falar sobre neuroplasticidade, a forma como o Senhor nos deu uma ferramenta tão extraordinária. O pessoal fala, o Elon Musk, o camarada é fera, ele é tão um gênio, ele é o homem de ferro da atualidade, e não sei o que, ele tem tantos computadores, tem tantos cientistas, mas Deus deu a você um computador tão extraordinário que nenhum ser humano ainda conseguiu reproduzir, e está em cima do teu pescoço. O problema é que você não põe na tomada e nem senta para programar. Use teu cérebro a teu favor. Programe ele, reprograme ele. Com o quê? Com o que tem louvor, com o que é bom, se tem virtude. Porque como você pensa, na sua alma você é. Então você pode todas as coisas em Jesus que te fortalece. Mas o diabo quer que você fique reclamando, murmurando e declarando falência. Não posso, não consigo, meu casamento acabou. Esse meu filho não tem jeito mesmo. Tem. Eu já tentei fazer dieta, não consigo. Consegue sim. Eu detesto academia. Vai passar a gostar de fazer caminhada, seja o que for, mas você vai ter uma vida longeva para a glória de Deus. Você não está sozinho, tem gente aqui que te ajuda. Pare de sabotar o teu cérebro. Peça ajuda, seja humilde. 9º lugar, seja grato. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, verso 18. Salmo 107, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lamentações 3:21 diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aleluia. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração, da súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gratidão, uau, como ela é poderosa. Seja grato, seja grato. Celebre as conquistas dos seus irmãos. Para de ficar sofrendo, irmão. Uma das coisas que eu procurei fazer com as minhas filhas, cada uma vai viver o futuro que semear e os propósitos que Deus dirigir. Mas eu procurei trabalhar no coração delas a unidade. E quando eram ainda juniores, sabe aquelas coisas de irmãs que às vezes se pegavam, briga, chegava em casa, aquela coisa toda. Para. Um dia eu peguei numa dessas crises, botei as duas. Próxima vez que eu pegar vocês se estranhando desse jeito, porque discordar faz parte, conversa. Que vocês vão ter uma a outra. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui, nem sua mãe. Mas se Deus deu uma a outra, mesmo quando vocês constituírem família, seus maridos, suas casas, o Senhor quer que vocês celebrem, sejam unidas, uma fortaleça a outra, celebre a bênção da outra. Então eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para colocar isso nos corações de vocês. Então da próxima vez que eu pegar vocês se estranhando, eu vou botar vocês duas abraçadas por 2 horas, rostinho com rostinho, sentindo a baforada uma da outra. E vocês vão ficar desse jeito por 2 horas. Incrível, elas se amam tanto que eu nunca precisei fazer isso. Nunca mais brigaram daquele jeito na minha frente.
E elas são tão diferentes uma da outra, mas elas celebram uma a outra. E de forma proposital, muitas vezes eu chegava de férias, dava presente para uma e não dava para outra. Aí como o senhor é cruel? Não. É porque a outra falou, e o meu? Falou assim, hoje eu não trouxe para você, eu quero que você celebre da sua irmã. E elas então celebravam. Aí numa outra viagem eu trazia para uma, não trazia para outra. Aí meio que elas começaram a pegar, falaram, a gente pegou. Aí eu comecei a trazer 2 vezes seguida para a mesma, outra. Até elas entenderem que era um princípio. Eu posso fazer o que eu quiser hoje. Eu posso dar uma semente muito generosa para uma filha que a outra vai celebrar, eu não preciso esconder. Eu posso dar um carro para uma que a outra vai celebrar, vai se alegrar. Não vai ficar com ciúmes ou inveja. Quantas famílias a gente vê brigando por herança, pai ainda está vivo e são mais semelhantes ao pródigo, são mais semelhantes ao filho que ficou bravo porque o filho levou o dinheiro, voltou, não tinha direito a nada, como é que o pai pode... As pessoas não estão entendendo, elas estão dando mais valor à murmuração, reclamação, do que à essência do amor e da verdade que deve nutrir os nossos corações. Ensine isso em casa, seja grato, ensine seus filhos a serem gratos pelo ovo frito, a serem gratos por aquilo que estão vivenciando, passando. Tiago fala para termos motivo de toda alegria, o passar até por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então ensine isso para os seus filhos. Mas quantas vezes presenciei mães sendo na verdade o incentivo de reclamação, de murmuração dentro de casa. É essa desgraça todo mundo tem. E com inveja de quem? Da irmã. Porque a irmã casou com não sei quem, que aquela viaja e vai para fora e tem carro novo. E a gente vê muitas vezes as famílias disputando ao invés de celebrarem. Quer viver o excepcional? Seja grato pelo que tem e pelo que o teu vizinho tem, tua irmã tem, teu cunhado tem. Pelo amor de Deus. Grupo de louvor pode entrar. Nunca perca a noção do valor que você tem para Deus. Podem tentar te matar, mas se Deus escolheu Moisés, é você mesmo, Moisés. Não tem ninguém melhor do que você para fazer essa família dar certo. Divórcio não é uma opção, não. Não tem ninguém melhor do que você. Que cargo? O que você está exercendo? Não, eu sou chefe, então não tem ninguém melhor do que você para fazer esse negócio dar certo. Dê o seu melhor, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Nunca perca a noção do valor que você tem para o Senhor. A turma ao redor para falar, vamos matar e eleger outro, mas você é servo de Deus. E se porventura conseguirem tirar você daquele cargo, se você continuar crendo quem você é em Deus, você sabe que aquela saída foi pela permissão de Deus, então tem algo melhor. Cria expectativa, liga o radar, tem coisa que o Senhor vai abrir e vai te promover e te colocar num outro patamar. 11º, nunca renuncie sua liderança por causa da crise. Hebreus capítulo 10, verso 39 diz, nós porém não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida, aleluia. Diga, não retroceder. Um desistente nunca vence, um vencedor nunca desiste, você já sabe disso. E por fim, para encerrarmos, reconheça a voz de Deus. Romanos 8,14 diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é filho, você vai ouvir a voz do Espírito. Então não ouça a voz da multidão que aponta, que reclama. Ouça a voz do Espírito, seja grato, confie, alinhe o coração, vai dar tudo certo. Está tudo bem com a minha alma. A tentação para reclamar e murmurar vai ser grande. É uma luta constante e diária, mas a cada dia você vai vencer. Eu quero orar por você. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra hoje? Glória a Deus. Glória a Deus. Se porventura há alguém aqui em nosso meio que ainda não entregou a vida a Jesus, hoje é dia, agora é a hora, este é o momento.
Não deixe passar. Se porventura você tem passado momentos difíceis de crise, onde se viu muitas vezes murmurando, lamentando, não entendendo, está tudo bem. Tudo bem. Hoje é o dia da mudança. Fala assim: não, eu não volto mais para esse lugar de murmuração. Eu vou crer. Eu vou permitir que a glória de Deus inunde o meu ser. Eu decido crer em nome de Jesus. O tempo de fato já foi, mas eu não posso terminar sem antes orar. E eu quero dar oportunidade a você. Se porventura você quer receber essa oração ou entregar a vida a Jesus, eu vou dar 2 minutos para você sair do seu lugar, vir aqui à frente. Minha equipe de intercessão já está aqui. Meus pastores querem abraçar você, ungir você com óleo, tanto para que essa luta seja revertida, tua fé seja fortalecida, esse mau hábito seja extinguido, mas principalmente a você também, que hoje vai se render a Jesus ou reconciliar-se com Jesus. Olha que canção extraordinária essa daqui, para poder impulsionar a tua fé. Declare isso. Você não faz parte dos que desistem. Você vai avançar. Creia. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Senhor, nós te louvamos por tua palavra que é poderosa para transformar. Pai, eu quero começar pedindo perdão, porque muitas vezes acabamos murmurando, reclamando. Isso é da nossa natureza humana caída, mas o teu Espírito, o teu Santo Espírito que habita em nós, nos constrangeu nessa manhã na palavra, e nós nos arrependemos no pó e na cinza. Perdão, Senhor. Queremos olhar para o futuro com convicção, com firmeza, assumindo os lugares e os propósitos e as responsabilidades onde o Senhor nos colocou, como marido, como esposa, como colaboradores, empresários, pais, filhos. Queremos exercer este chamado lindo do Senhor às nossas vidas. Então eu peço, Pai, diante do nosso quebrantamento da nossa fé, nos fortaleça, nos blinde, Senhor, com a brasa viva do altar, toque os nossos lábios, para que não se encontre mais em nossa boca a murmuração, a reclamação, mas que haja louvor e gratidão, Pai. Traga aos nossos corações alinhamento, o marido, na mulher, pais, filhos, pais, ó Deus, na igreja, no trabalho, e que seja assim para a glória do teu nome. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, estão passando por crises, seja na saúde, nas finanças, nós declaramos um milagre, uma provisão, uma porta aberta em nome de Jesus. Seja tocado com unção de cura nessa manhã. Aqueles passando por problemas no casamento, nos relacionamentos, eu oro por restauração, por blindagem. Seja assim, querido Deus, para a glória do teu nome, por amor ao teu santo nome. Os que hoje nessa manhã, aqui presencialmente, na comunidade online, estão se rendendo a Jesus, escreve o nome deles no livro da vida, batiza-os com o teu Santo Espírito. Quero declarar um novo tempo, uma nova história, e que o teu amor, a graça maravilhosa do teu Filho Jesus, as doces e ricas consolações do teu Santo Espírito sejam sobre o povo de Deus hoje, multiplicados agora e para sempre. Aleluia, amém. Beijo no coração, amo vocês, fiquem na paz de Jesus.